Boa noite, igreja, graça e paz. Fico feliz pela vida dos irmãos, pelos que foram curados, pela vida do irmão Jânio, a vida do Francimar, nosso pastor, a irmã Ritinha, né? E os que vão ser curados ainda, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Eu remoei em alguns textos, mas esse texto ficou aqui no meu coração para falar hoje. 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 13. Amém? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação, que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também com Ele viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém? Deus aplica essa palavra no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, maravilhoso Senhor, obrigado por reunir o Teu povo neste lugar. Pai, nós dependemos tão somente do Senhor. Fala aos nossos corações e utilize, Senhor, que eu possa expor a Tua palavra com humildade e esclarecer, Senhor, de maneira fiel as Tuas Escrituras. Que Teu povo aqui seja edificado, exortado e que Teu nome venha a ser glorificado. Tudo isso eu te rogo pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, essa carta aqui, apesar de ser uma carta pastoral, tanto ela como 1 Timóteo, como Tito, ela tem mais um cunho pastoral. Mas nós entendemos, quando a gente vê o texto, que nós vemos algumas considerações para os dias de hoje, né? Paulo chama aqui Timóteo do filho na fé. Na verdade, era um filho para Timóteo. Paulo tinha evangelizado na cidade de Listra, onde Timóteo morava com sua família. Eunice Lloyd era sua avó, que é citado no capítulo 1. Seu pai era grego, mas talvez o ministério de Paulo, a pregação de Paulo, e vocês se lembram o que acontece em Listra com Paulo. Aquele homem prega o evangelho, milagres acontecem, mas eles não entendem a mensagem do evangelho e, de certa forma, incitado pelos judeus, apedrejam Paulo. Paulo sai quase por morto, mas milagrosamente aquele homem vive, volta para a cidade e começa a pregar o evangelho. Talvez o que estava incutido já na mente de Timóteo, onde sua mãe Eunice, e sua avó Lloyd tinham ensinado. E como é importante a gente ver aqui, na vida de Timóteo, a pregação do evangelho em família. A gente percebe que Timóteo não tinha sido circuncidado. Quando a gente lê o capítulo 16 de Atos, a gente percebe que Paulo, depois que Timóteo é chamado ao ministério, tem que circuncidar aquele homem. Para as viagens que eles iam fazer, perante os judeus e também perante os gentios. Aquele homem impactado pelo ministério de Paulo,
se converte ao Evangelho e dá bom testemunho àquela igreja, na igreja de Listra. No capítulo 16, especificamente no versículo 1 e 5, na segunda já viagem missionária, quando Paulo retorna àquela igreja, aquele homem é chamado para o ministério, e ele acompanha Paulo em todas as viagens, os restantes das viagens missionárias. Aquele homem era um filho na fé para Paulo, aquele jovem. E Paulo tem ele como filho amado. Ele é citado em cerca de 10 cartas do apóstolo Paulo. Ele é citado em Romanos, em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele é citado em Colossenses, ele é citado em Filipenses, em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses. Ou seja, aquele homem participa ativamente do ministério de Paulo. Aqui é a última carta que temos do apóstolo Paulo. A última carta desse bandeirante da fé, esse gigante da fé, Ele agora ia experimentar o martírio e ele tinha plena ciência que ele ia experimentar o martírio. Aqui ele escreve a última carta para esse filho na fé. Ele sabia do seu destino e ele apresenta essa última carta não com arrependimento, não com desilusão. O final da vida de Paulo, você não vê nenhum arrependimento, nenhuma angústia, nenhuma dissolução, nenhuma tristeza em ter vivenciado aquilo que Deus chamou ele. E ele não apresenta a Timóteo nenhuma tristeza no coração dele, mas pelo contrário, ele pede para que o filho na fé, Timóteo, que está na cidade de Éfeso, e era pastor, estava pastoreando agora aquela cidade difícil, cidade pagã, cidade prostituta, onde funcionava naquela cidade um dos maiores templos naquela época, onde era o templo de Diana. Havia um paganismo terrível, uma feitiçaria terrível, mas aquele homem tem aquele desafio de pastorear essa igreja, e Paulo agora passa essa mensagem para Timóteo, que está na cidade de Éfeso. E uma das coisas em outras palavras, persevere na luta, Timóteo. Persevere. Ele podia dizer qualquer coisa que estava apelando ao sistema romano, ou ele apela a Timóteo que talvez viesse alguém para resolver a situação dele, mas aquele homem é convicto, Paulo é convicto, e fala a Timóteo que ele persevere naquilo que foi pregado a ele, naquilo que foi ensinado a ele. Isso é para nós hoje, irmãos, para que nós venhamos perseverar. Nos traz lições valiosas. A certeza, irmão, que em Cristo e o futuro na glória, na presença de Deus, é inabalável. Paulo tinha essa plena certeza que ele saía daqui, ia para um lugar, para a glória do Senhor. Partindo desse ponto, nós podemos ver algumas aplicações, mas a pergunta que não quer calar é o que surge aqui no primeiro versículo, quando ele diz tu. Em outras palavras, quando Timóteo tinha grandes desafios, é como ele dissesse no início do texto: quanto a você, Timóteo, quanto a você. Paulo tinha ciência que muitos desistiram, muitos abandonaram, muitos recuaram, mas outros perseveraram. E ele diz isso em 2 Timóteo, no capítulo 1, 5, que diz o seguinte: você já deve estar ciente, isso ele é falando para Timóteo, de que todos da província da Ásia me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia, outro que não desistiu. Esses desistiram, mas teve outro que não desistiu, Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Isso não só diz muito sobre Timóteo, mas muito sobre nós. Às vezes a gente vê pessoas que estavam conosco aqui e não estão mais. Talvez desistiram, talvez recuaram, que Deus dê a graça deles voltarem, não só por voltar ao nosso convívio, mas voltar à presença de Deus, numa igreja saudável. E você pode perceber, ao longo da sua caminhada cristã,
que muitos ficaram para trás, muitos desistiram, muitos abandonaram, mas também muitos perseveraram. E é isso que Paulo fala a Timóteo: enquanto a tu, Timóteo, persevera, enquanto a tu, meu filho, enquanto Hermógenes desistiu, enquanto Fígelo desistiu, você tem que perseverar, meu filho. Você tem que continuar. Isso diz muita coisa a nós também, que devemos, apesar dos problemas, apesar da nossa caminhada cristã, nós temos que perseverar e não desistir. Nós não vivemos para Cristo em vão. E o que podemos aprender nesse texto para que nós não venhamos desistir da batalha? Enquanto a nós, assim como Timóteo, igreja no Médici, enquanto a mim, pertencendo à comunidade do Médici, o que devo fazer para não desistir, para perseverar, para continuar? E ele disse o seguinte: quanto a tu, Timóteo, filho na fé, primeiro, fortifica-te na graça. Esse é o primeiro ponto que devemos fazer para não desistir, para perseverar, para estarmos prontos para a batalha. É perseverar e primeiro é se fortificar na graça. Ninguém vai para uma batalha fraco, ninguém vai para uma batalha doente, ninguém vai para uma batalha sem forças, ou você não terá condições naquela época de levantar a espada, de guerrear. E Paulo usa esses termos figurativos como Timóteo ele também estivesse numa batalha. E nós vivemos uma batalha. Não se iluda, não se iluda. O mundo, o diabo e a nossa carne tenta nos tirar da batalha. Esses três inimigos nos rodeiam tenazmente para que nós venhamos pecar contra o Senhor, para que nós venhamos desistir, para que nós venhamos recuar. E eu sei que você acorda você não acorda aquele dia. Tem dias que você acorda com vontade de desistir, não caminhar, não prosseguir. Mas eu quero dizer, baseado no texto aqui que Paulo fala a Timóteo, diante dos desafios que ele tem pela frente no seu ministério pastoral na cidade de Éfeso, primeiro, Timóteo, fortifica-te na graça. E o que é graça? Nós bem sabemos, é o favor imerecido de Deus. Toda a essência da teologia, já dizia um autor, é a graça. E a graça de Deus. Não existe teologia sem a graça de Deus. Ou seja, a graça é algo que não merecemos, é algo que não conquistamos, é algo que nós não galganhamos ou barganhamos para ter. Nós percebemos nos textos que nós sabíamos que Timóteo, primeiro, era um jovem. E Paulo vai dizer em alguns textos: ninguém te despreze, Timóteo. Em 1 Timóteo 4, versículo 12: não te despreze, Timóteo, pela tua juventude, pela tua mocidade. Depois, Timóteo tinha problemas de saúde. E a gente vai ver lá em 1 Timóteo 4, 12 e 5 e 23, Paulo até lhe orienta a tomar um vinho para conseguir sanar alguns problemas de saúde que ele tinha. Timóteo também era tímido. Ou seja, Deus não chama os intelectuais, Deus não chama os capacitados, Deus não chama aquele que se sente com o ego inflado, porque Deus resiste aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Deus primeiro põe a gente no nosso lugar e depois nos chama. E qual é o nosso lugar? É dependendo da graça de Deus. Deus não nos chama pela nossa capacidade, mas Ele nos capacita e depois nos envia. Ele queria que Timóteo, e Paulo era o resultado da graça de Deus,
E vocês bem sabem, na conversão de Paulo, ele queria matar os cristãos e ele não queria conversa com o Senhor Jesus, até que o Senhor derruba e põe ele no lugar dele. Isso é a graça de Deus, até que Deus se interrompe no caminho de Paulo e coloca Paulo no lugar dele. Essa é a graça de Deus, é fazer aquilo que nós não merecemos, aquilo que não queremos. É o dom da graça de Deus. É como ele dissesse a Timóteo: sem a graça, meu filho, não siga, não vá em frente. Timóteo tinha muitos desafios pela frente. E Paulo sabia pelas Escrituras e pela experiência que ele dependia da graça de Deus para vencer. Por isso ele diz: fortifica-te. E o termo aqui está no passivo. Você não consegue qualquer coisa para ser fortificado. Você não se fortifica por si mesmo. Mas o termo aqui está na passiva, ou seja, alguém lhe fortifica. Você é fortificado por alguém. Você recebe forças de alguém. Você recebe capacidade de alguém. E é isso que Paulo queria que Timóteo entendesse. Diante dos desafios da nossa vida, meus irmãos, nós dependemos totalmente da graça de Deus. Nós estamos aqui pela graça de Deus, nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós chegamos onde chegamos, não pela nossa capacidade ou porque queríamos, mas pela graça de Deus. É tudo pela graça de Deus. Nada depende de nós, nada depende da nossa força, do nosso intelecto, da nossa capacidade para vencer a batalha que vamos enfrentar pela vida. Paulo queria que Timóteo tivesse isso, que ele percebesse isso, que ele entendesse isso, que a força dele partia da graça de Deus. E Timóteo já era jovem, tímido e doente. Ele sabia da incapacidade dele. Era Deus na vida dele. Veja o que Efésios fala em 2,7, não precisa abrir. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de quem? De vós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o que Jesus fala lá em Lucas 24:49, eis que envio sobre vocês a promessa do Pai, permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. É como ele dissesse a Timóteo: não vá, Timóteo, primeiro você tem que ser revestido pelo poder de Deus. Não adianta ir sem antes ser fortalecido pela graça de Deus. Não adianta se embrenhar em nada sem ser revestido pela graça de Deus. Muitos fracassaram confiando em si mesmo. Esse é o discurso do mundo, a confiança em si mesmo, onde eu sou o Senhor do meu destino, onde eu tomo as regras, onde eu faço minhas regras, onde eu faço o que eu quero. E Paulo queria que Timóteo entendesse de outra forma, que ele depende da graça de Deus. Não adianta ir se não for revestido pela graça de Deus. E o texto nos coloca em total dependência de Deus, porque precisamos entender que nossa glória não pode ser maior do que a glória de Deus. Nossos ministérios e qualquer ministério não pode ser maior que a glória de Deus, porque o Senhor é o autor da história. Deus é o autor da história. E quando você lê a história dos homens, você vai ver o seguinte: homens fizeram barbaridades, atrocidades usando o nome de Deus, que eles idealizaram pelas suas próprias decisões, pela falta de conhecimento das Escrituras. Até hoje, meus irmãos, nós podemos ver ministério de homens que propagam um Deus que eles criaram pelos seus próprios projetos pecaminosos. E eles conduzem inúmeras pessoas, inflados pelos seus egos pecaminosos, a serem enredados por esses caminhos enganosos. Paulo não quer que isso aconteça.
Ele quer primeiro, tenha vida com Deus. Antes de se embrenhar em qualquer missão, tenha vida com Deus. Timóteo tinha muitos desafios pela frente. Pastorear aquela igreja complicada. E no capítulo 3 ele vai relatar que no meio dele haveria falsas doutrinas e homens falsos se embrenhando na igreja para tentar enredar, desviar, separar a igreja. Por isso que ele tinha que ter sabedoria, por isso que ele tinha que estar fortalecido, não pela sua capacidade, mas pela sua vida com Deus. Mas a gente diz, Timóteo, fortifica-te na graça. E ele diz onde está a graça. A graça que está em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, irmãos, não há graça. Não há graça sem Cristo Jesus. Ele é o dono dessa graça. A maior manifestação de Deus é o seu Filho. A maior manifestação da graça de Deus é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não é uma graça barata. Ele põe aqui essa graça como provém de Cristo, não de ninguém, não dos homens, não dos deuses, ou do que qualquer falso ídolo, mas de Cristo Jesus. Consecutivamente, sem a graça não haverá salvação, justificação, regeneração, santidade. A graça de Deus em Cristo Jesus é a maior manifestação do amor de Deus, porque foi por meio de Cristo de Jesus que Ele realizou em obediência ao Pai, para nosso resgate, para a glória do Pai. E agora que Timóteo tem que estar fortalecido, o que ele tem que fazer é fazer discípulos, no versículo 2. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, Timóteo, depois de fortalecido na graça, ele tinha agora a responsabilidade de transmitir o Evangelho, de transmitir agora a palavra. Timóteo era o fruto do ministério de Paulo, como outros. E ele pede para que Timóteo também faça outros frutos, para que Timóteo também pregue a outros. É como ele dissesse: Timóteo, arrebanhe outros para o exército, arrebanhe outros, consiga outros, instrua eles para a batalha, ensine a eles o que tem que ser ensinado, assim como eu instruí. Assim como ele falou em 1 Coríntios 11, versículo 1, sejai meus imitadores como eu sou de Cristo. Timóteo, tu tem olhado para mim, visto eu como um exemplo, que você também pregue a outros. Não haverá, irmãos, pregação do Evangelho sem a graça de Deus, por isso que precisamos se fortalecer nela. Por mais que eu estude o texto, por mais que o pastor Rony chegue aqui, pastor Jorge, pastor Jamerson e outros que vêm aqui, irmão Jânio, pregue o Evangelho. Se não for a graça de Deus, seu coração não vai ser alcançado, sua mente não vai ser impactada, sua vida não vai ser transformada. Então, depois de fortalecido, Timóteo, pregue a outras pessoas, arrebanhe outros para pregar a outros. Ou seja, o discipulado tem que continuar. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer o quê? Discípulos, outras pessoas que aprendam de você, outras pessoas que aprendam do teu ministério. E depois, para que isso aconteça, nós precisamos, Timóteo, ele continua aqui no versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado. Ou seja, não perca o foco da missão, Timóteo. Seja fortalecido, arrebanhe discípulos, ensine a homens idôneos. E não é ensinar qualquer um. Eu entendo aqui, quando eu olho esse texto, eu entendo quando Jesus falou que a gente não deve jogar pérola aos porcos. É porque você percebe pessoas que são chamadas por Deus, então você investe naquelas pessoas. E eu creio que Paulo viu em Timóteo aquele que foi chamado por Deus, então ele investe nele.
e Ele quer que ele invista em outros. E ele, Timóteo já tinha tido o ministério frutífero com Paulo. Timóteo já tinha participado de muitas coisas com Paulo. Tinha contribuído muito com o ministério de Paulo. E a partir da segunda viagem missionária, ele participou ativamente do ministério de Paulo. Mas Paulo diz aqui, participa dos meus sofrimentos. Em outras palavras, você não pode parar. Você não pode parar. Não perca o foco na missão. E ele ilustra que nós não podemos perder o foco nessa missão de 3 maneiras. Ele usa o soldado, ele usa o atleta e ele usa o agricultor. Como soldado, ele diz participa, ou seja, nenhum soldado de serviço está fora do campo de batalha. Nenhum soldado de serviço deve estar fora do campo de batalha. Não está à deriva, não está envolto, não está enganjado. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. Todos nós somos missionários em potenciais, onde quer que você esteja. Você não precisa ocupar o púlpito. Há uma multidão aí fora para você pregar. No seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Ali são os seus ministérios. Então você não pode estar, como cristão, sem estar enganjado. Então você tem que estar participando pela luta da glória de Deus. Pela luta da glória de Deus. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Ou seja, não pare, não comece e depois pare. Não comece bem e termine mal. Você vai ver a história dos reis de Israel, quando você vê lá em 1 Reis, 2 Reis, Crônicas. Você vai ver reis que começavam a servir ao Senhor, depois abandonavam. E Paulo vai citar lá na frente Demas, ele vai citar 2 que deixaram, que desistiram. Paulo quer que Timóteo não abandone. Nós não podemos continuar e parar. Nós não podemos tomar a mão no arado e deixar que a terra seja cultivada por outros. Deus nos chamou, Deus nos colocou nesse campo. Nós fomos escolhidos, assim como Paulo fala desse soldado, no versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque seu fim é satisfazer aquele que o arregimentou. Há tantas coisas que tende a nos tirar da caminhada. E eu falei delas, o mundo, a carne e o diabo. O que tem lhe tirado da caminhada? O que tem tirado o seu foco? Às vezes pode ser um smartphone desse, talvez um site que você clique, que é proibido, talvez é sua mente que não descansa na palavra e confia no homem ou nas suas decisões. O que tem lhe tirado o foco? Paulo diz como soldado, porque o soldado de serviço não se envolve em negócios dessa vida. Muitas coisas eu não sei o que tem lhe tirado, que tenta lhe tirar do foco, que tenta lhe tirar os negócios. Quais os negócios dessa vida que tende a lhe desvirtuar daquilo para quem lhe chamou? Quem lhe arregimentou foi Cristo. Quem lhe chamou foi Cristo. Então nossa missão é clara, é servir aos interesses de Cristo, não aos nossos interesses. Não aos nossos interesses, não o que a gente quer. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós nos desvirtuamos daquilo que realmente Deus quer para a nossa vida. Nós olhamos os negócios dessa vida e muitas vezes nos misturamos com os negócios dessa vida que Paulo fala. O soldado aquele não podia desertar, ou seria morto. O soldado aquele tinha um objetivo, cumprir uma missão. O general lhe dava a missão e ele tinha que avançar o terreno. Ele tinha que continuar avançando. Ele não podia desistir, tinha que punhar a sua espada, botar o seu escudo,
botar o seu elmo, botar o seu capacete, que é o elmo, botar a sua couraça, botar o seu cinto e ir para a batalha. Independente se ele morresse ou não, ele tinha que continuar. Ele não podia perder o foco. E muitas coisas nesse mundo têm nos tirado o foco. O que tem tirado do seu foco? A preguiça, o conforto, aquilo que você quer. Saiba de uma coisa, quem lhe chamou foi Deus. Quem lhe chamou foi Cristo. Então você tem a primordial responsabilidade com Cristo. E quando a gente olha para a vida do soldado, em não se meter nos negócios dessa vida, primeiro o soldado ele é concentrado, ele é condicionado à obediência, ao sacrifício e à fidelidade. E ele cita outro exemplo, igualmente, ou seja, assim como o soldado, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, ou seja, um atleta ele é disciplinado. Se ele quer conseguir prêmios, ele tem que treinar, ele tem que condicionar o seu corpo para quando chegar no dia da competição, ele conseguir um bom resultado. Certa vez perguntaram a um esportista, o que faz você chegar sempre em primeiro? Ele disse, está nos bastidores, é meu treino. Nos bastidores, no treino, eu me esforço, eu dou o máximo. Nós temos, assim como um atleta, sermos disciplinados. Não perder o foco, não perder a nossa disciplina cristã. Não perder os nossos objetivos. Nossa vida, meus irmãos, transcende além dessas portas aqui. O que você faz no seu quarto, olhando o seu celular, assistindo sua televisão, vivendo sua vida aí fora, vai dizer se você é disciplinado ou não. Vai dizer se você está concentrado ou não. Vai dizer se você é obediente ou não. É nos bastidores, meus irmãos. É nas lutas diárias. É na sua vida com Deus em particular. Nossas orações aqui refletem, irmãos, o que é feito no particular, em secreto. Nossas vidas não se resumem aqui a andar com a Bíblia, dar a paz do Senhor, apresentar roupas adequadas como cristãos, o falatório como cristão, mas nossa vida se dá em particular. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma corruptível, nós, porém, é incorruptível. Ou seja, é muito maior. Se o atleta se esforça para ganhar aquele momento de fama, nós se esforçamos para ganhar a eternidade. Nós perseveramos e somos disciplinados para ganhar a eternidade por meio de Cristo. É quando você não quer ler a Bíblia e você lê por obediência. É quando você diz não vai orar e você ora. É quando você diz não tem que perdoar no seu coração, ainda muitas vezes pecaminoso, seu velho homem, sua mente diz não perdoe e você diz tem que perdoar. Tenho que perseverar, tenho que amar. É condicionado à nossa vida. Paulo quer que a gente entenda, assim como um soldado que vai avante, impõe sua batalha e não desiste da sua missão. Persevere, Timóteo. Seja como um atleta que não abre mão da disciplina, que se esforça, que é condicionado à obediência, ao treino. Não seja envolvido com esse mundo. Por mais que lhe ofereçam uma coisa que pareça deleituosa, bela, não se envolva com os negócios dessa vida, Timóteo. Você tem um ministério pela frente e foi dado por Deus. Não se envolva. E Paulo continua no versículo 26, assim como também eu, não sem meta,
assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu a ser desqualificado. Por isso, meus irmãos, que as nossas palavras não se resumem aqui, mas na nossa vida prática. É um desafio falar de Jesus, por quê? Porque o desafio maior é viver o Evangelho. Não é expor as Escrituras com tanta beleza, com tanta exatidão, mas eu creio que quando, como eu, e assim como os pastores que estão aqui, sobem esse púlpito e pregam o Evangelho, a vida deles tem sido observado. Não é fácil para qualquer homem que tem responsabilidade de conduzir o ministério, não é fácil, meus irmãos. A viver aqui as palavras que ele está pregando não é fácil. Louvado seja Deus, irmãos. Eu não digo para a glória do pastor, não. Louvado seja Deus, porque Deus tem levantado homens fiéis à palavra aqui. Homens com conduta libada. Deus tem levantado, nós somos privilegiados. Glória a Deus por isso, porque eu já vi ministérios que são um verdadeiro fracasso. Eu já assumi uma igreja, irmãos, que o pastor tinha adulterado. E eu não condeno, não estou condenando ele, Deus sabe. Mas aquele povo estava tão acostumado com a igreja que ele dizia, nós queremos nosso pastor, ignorar o pecado totalmente dele. Por isso que é difícil, meus irmãos, o pecado de um pastor é um pecado público. Como é difícil, meus irmãos. Sempre ore pelo seu pastor. E ele diz, como agricultor, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Você já viu um trabalhador, um agricultor, com as mãos que não sejam calejadas, ou sua pele castigada pelo sol? Não, é aquele homem que está na labuta, no trabalho. Paulo vê aqui o fruto do trabalho dele em Timóteo. Paulo vê o fruto do trabalho, ele diz, Timóteo, seja assim também. Plante, regue a terra, plante, e o fruto vai vir de quem plantar. Se na sua casa você não vive o Evangelho, não prega o Evangelho, não haverá frutos, infelizmente. Se seu trabalho você não vive o Evangelho, não haverá frutos. Então precisamos o quê? Assim como o agricultor, trabalhar, se esforçar, pregar e viver o Evangelho. Era um desafio para esse homem. E no versículo 7 ele diz, pondera o que eu acabo de dizer, Timóteo, e Deus te dará compreensão nessas coisas. Em outras palavras, não esqueça das Escrituras. Não esqueça o que eu estou falando a você, Timóteo. Em outras palavras, esse texto quer dizer, tome nota, anote, é algo importante. É algo que tem que ser grifado na sua mente e no seu coração. Não se esqueça que eu sei que Deus vai dar compreensão a você nesse ministério tão difícil. Você é jovem, sim, Deus te dará força. Você não tem saúde, Deus te dará força. Você é tímido, Deus te dará força. E Deus foi conduzindo aquele homem. Pondera o que eu acabo de... Não esqueça o que eu acabo de dizer a você. E qual o que nós não devemos esquecer, assim como Timóteo está no versículo 8? Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Lembre do Evangelho, Timóteo. Lembre de Jesus Cristo, ressuscitado. Lloyd Jones vai dizer que essa é a acrópole, o ponto alto do Evangelho. É Jesus Cristo e esse ressuscitado. Ou seja, a igreja vive porque ela crê e vive pelo um Deus vivo, que está presente com ela todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando somos colocados em tarefas difíceis em nossa vida, entenda uma coisa, saiba que você não está sozinho. Você não está sozinho no seu ministério aqui.
como pastor. Você não está sozinho no seu ministério, na sua casa. Você não está sozinho quando você estiver no seu trabalho. Deus estará com você por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Tenha segurança. E enquanto os temores vierem, as ameaças vierem, quando as dúvidas lhe assaltarem, quando a falta de adequação lhe deprimir, lembremos que a presença do Senhor Jesus ressurreto está com o seu povo, com a igreja. Por isso que ele diz, lembre-se, Timóteo, não é qualquer ideia, você não vive por qualquer filosofia, você não vive por qualquer ideia estoicista, ou qualquer ideia filosófica, você vive por uma pessoa, você vive por causa de Cristo. Esse é o meu evangelho, lembra-te de Jesus Cristo. Esse é o que nós consecutivamente, todos os dias, nós como igreja devemos lembrar de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo é esse? Ele relata, ressuscitado. Esse Jesus que nós cremos não é o Senhor Jesus, que é o personagem histórico que viveu na Galileia e fez muitas curas, foi o antigo profeta, não, mas foi aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e ressuscitou para dar vida à igreja. Nós não cremos só, irmãos, no Deus que está conosco, não, nós não só cremos na presença de um Deus glorificado, mas também nós cremos na presença de um Cristo que conheceu a luta desesperada do que é ser um homem, que viveu e foi até o final da vontade de Deus, mesmo que fosse cruel para a sua carne, mesmo que fosse se afastar por um tempo de Deus, mas aquele homem viveu para a glória de Deus e cumpriu cabalmente seu ministério para a glória dele. Ele diz, Timóteo, que quero que você lembre desse evangelho. O verdadeiro evangelho, Timóteo, somente esse evangelho que pode mudar as pessoas. Esse evangelho que é Jesus Cristo, ele que é da descendência de Davi, que nasceu em carne. Que nasceu em carne. Só ele pode mudar as pessoas que estão perdidas em delitos e em pecado. Somente por meio do evangelho haverá libertação e salvação. Você não deve esquecer de deixar de pregar. Pastores, mestres e cristãos em geral, não podemos esquecer do evangelho. Se nós esquecemos do evangelho, nós esquecemos de tudo o que se chama cristianismo. E ele diz, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, Paulo quis dizer, o evangelho, Timóteo, esse evangelho que é Jesus Cristo, ressuscitado, da descendência de Davi, esse é meu evangelho. E eu estou preso agora sofrendo algema. Paulo está no segundo aprisionamento em Roma. Ele não tem, como primeiro aprisionamento em Roma, liberdade de receber pessoas. Agora ele está no calabouço, numa prisão marmetina, uma prisão terrível, algemado. Ele não tem a mesma liberdade, destinado ao martírio. Mas ele quer dizer o seguinte, pelo qual estou sofrendo até algemas. O que Paulo quer dizer? Contudo, a palavra de Deus não está algemada, ou seja, eu estou preso aqui, mas o evangelho está livre, ele não pode ser impedido, o evangelho não pode ser impedido por ninguém. Olhe na história, muitas pessoas quiseram queimar Bíblia, como Mao Tse Tung, queimou milhares de Bíblia, na cortina de ferro. Mikhail Gorbachev, ele proibiu que o evangelho entrasse, mas o evangelho não pode ser impedido. A igreja não pode parar, as portas do inferno não podem impedir a igreja, porque o evangelho não pode ser parado, não pode ser impedido. É isso que Paulo quer dizer aqui. Por mais que eu seja preso, por mais que eu esteja algemado, o evangelho não pode ser impedido.
Há uma força maior, meu amigo, que ninguém pode impedir que esse evangelho avance, não da nossa forma, na forma que Deus quer, porque Ele é o Senhor da história. E Ele é colocado aqui como malfeitor, mas Ele não se importa com isso. E Ele quer que Paulo, e Ele diz aqui como malfeitor, Ele não quer que Timóteo se incomode com isso. Ele já tinha ciência disso. Segundo Timóteo 4:6, lá na frente Paulo vai dizer: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida chegou. Eu não sei, irmão, como vai ser o tempo da minha partida ou da sua partida. Mas esse homem não precisa, ele não fica apelando ao sistema romano. Ele sabia que o tempo dele tinha chegado aqui. Ele espera a glória, a coroa celestial. Esse homem não está deprimido, como eu falei, angustiado. Esse homem fala de forma confiante. O evangelho, Timóteo, precisa ser avançado. O evangelho precisa avançar. E mesmo eu morrendo, o evangelho não morre. O evangelho não acaba quando uma morte de uma pessoa acontece. E aqui não é diferente. Paulo sabia que ia morrer, mas o evangelho tem que continuar. É como Paulo, naquela corrida de bastão, passa o bastão agora para Timóteo. E Timóteo tem agora a responsabilidade de passar o bastão. E por que estamos aqui hoje, meus irmãos? Porque alguém passou o bastão. E nós temos a responsabilidade de quê? De também passar o bastão. Aos nossos filhos, aquelas pessoas que nos ouvem. O pastor tem a responsabilidade de passar o bastão a vocês, a mim. Nós temos essa responsabilidade. E é uma tamanha responsabilidade. O evangelho não pode parar, ele avança. E eu lembro de Gênesis 48, 21, as últimas palavras de Jacó, quando ele fala a José. Diz o seguinte, em Gênesis 48, 21, depois Israel disse a José: eis que eu estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Deus sempre continuará com a igreja, avançando, avançando, avançando. E Ele conta conosco para que o evangelho avance. Ele nos chama para conduzir a história. E nós experimentarmos a glória de Deus e fulgurarmos a glória de Deus pela pregação do evangelho, onde quer que estejamos. Você não precisa ser chamado à África, a Oceania, a outro país fora, a janela 10x40, você tem sua rua, você tem sua casa, onde você está é seu campo missionário. Ou do contrário, você é o campo missionário. O evangelho não pode ser impedido. E Paulo no versículo 10 diz: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Ou seja, irmãos, as pessoas precisam escutar e entender para que sejam alcançadas pela graça de Deus para eles. Esse era o interesse de Paulo. Em outras palavras, vale a pena sofrer pelo evangelho. Paulo pôde olhar para trás e ver os frutos que ele deixou. Paulo pôde olhar para trás e ver o resultado, mesmo apesar das chibatadas, das perseguições, dos naufrágios, das prisões, e agora, à espera da morte, Paulo pode dizer: vale a pena servir ao Senhor por causa dos eleitos. Deus tem muito a fazer. Deus tem muito a fazer pelos eleitos. Nós precisamos fulgurar a glória de Deus por meio de Jesus Cristo, para que os eleitos sejam alcançados. E por último, quais os resultados da nossa vida com Cristo? Dessa batalha, quando Paulo diz: Timóteo, fortifica-se, e depois ensina a outros, assim como um soldado, assim como um atleta, assim como um agricultor, um lavrador,
mantenha o foco da missão, porque não é à toa que nós pregamos o Evangelho, ele não pode ser impedido, vale a pena servir o Evangelho. Mas quais os resultados dessa batalha, meus irmãos? Aqui está a recompensa do versículo 11 ao versículo 13. Fiel esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Ou seja, nós vivemos agora por meio de Cristo. Quando Cristo morre, irmãos, ele morre com o seu povo. Teologicamente, quando ele ressuscita trazendo um povo eleito, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, uma propriedade exclusiva de Cristo. Então, quando morremos, nós morremos com Cristo. E quando nascemos, nós ressuscitamos com Cristo. Nós agora, irmãos, morremos com Ele e nós viveremos com Ele. Quais os resultados? É viver agora por meio de Cristo. Como eu falei outra vez, nós temos uma nova natureza. E essa nova natureza foi conseguida pela cruz, por meio de Cristo. Nós temos agora uma natureza espiritual, coisa que o mundo não pode conseguir, coisa que uma pessoa comum não pode conseguir se ela quiser. Mas tudo é por meio da graça em Cristo. E no versículo 2, se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, por sua vez, Ele nos negará. Nós, irmãos, por meio de Cristo, nós recebemos a herança eterna. E é por causa de Cristo que Paulo vai falar lá na frente: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça já me está proposta, não só para mim, mas todos aqueles que aguardam a sua vinda. A todos nós que confiamos nossa vida em Cristo, que morremos com Cristo, que agora vivemos por meio de Cristo, nós receberemos a herança eterna. Por isso que Jesus faz uma comparação: o que vale ganhar o mundo inteiro? Nesse ganhar, entenda, ter sucesso, fama, dinheiro, e o que você quiser conseguir, puder conseguir, e perder a sua alma. É por meio de Cristo Jesus que nós recebemos essa herança eterna, que ninguém aqui pode nos dar, só o Senhor. E no 13 diz: se fomos infiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus não pode anular a sua natureza, Jesus não pode anular a sua natureza, porque a nossa salvação não se baseia na nossa fidelidade. A nossa salvação se baseia na fidelidade de Cristo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.